Saudações, última etapa aí do nosso estudo, né? Experiências práticas aí, construção, produção de letras. Essa é a última etapa, é o 3D, com o suporte aí do projeto Arte para a Cidadania. Vamos lá. 3D, o que é isso? O que a gente vai desenvolver agora? Tem que se espremer a cabeça, a mente, tirar todo o conhecimento aí que você adquiriu durante os estudos, né? Tudo isso vai influenciar e trazer resultados interessantes na produção do estilo 3D. A cada etapa vai buscar aí referências, né? Estudar luz e sombra, perspectivas, cor, sobreposição, profundidade, planos de imagem, né? Composição, ciclo cromático, anamorfose, entre outras milhares de coisas que você pode estar juntando aí para desenvolver esse estilo 3D. A regra mais básica é não ter contorno, né? Quando você pensar 3D, você pensa não tem contorno. Você vai trabalhar com contrastes, né, de cor e abusar do domínio de luz e sombra. Então é perspectiva, luz e sombra. Você vai conseguir dar volume num lugar que não tem, que é uma superfície plana, né? A folha ou a parede é uma superfície plana. Você vai tornar o que é plano em algo com volume, né? Isso é uma ilusão de ótica. A gente enxerga um volume que ali não existe, né? A superfície é plana. Então a gente engana a visão, o observador, né? Entre outras coisas, para que seja possível um trabalho consistente, né? A gente precisa fazer vários estudos para atingir aí o resultado esperado. E sim, muito trabalho, né? Porque tem que gerar, né, uma reação de impacto. A pessoa bater o olho ali no seu trabalho e observa, fala, nossa, o que é aquilo ali? O que está saindo da parede? Então, sem dominar as técnicas básicas de enganar os olhos, né, que eu acabei de citar, sem chance, não vai rolar. Tem que dominar aí esses detalhes, né, esses estilos, né, minimamente, para você conseguir desenvolver aí o trabalho em 3D. Mas eu preciso só de spray, Não, dá para fazer de rolinho, dá para fazer de latex, né, dá para fazer de spray. O artista aqui define aí como que ele vai trabalhar, que materiais ele vai utilizar para atingir aí o seu resultado esperado. Como eu afirmei anteriormente, os resultados têm que ser do artista, é um processo do artista, né? Do escritor ou da escritora. Não adianta esperar resultados alheios, aprovações alheias, né? É um processo pessoal de cada um. À medida que você for produzindo, o seu trabalho vai se tornando aí cada vez mais consistente, né? Os resultados do estudo eles vão aparecer ali no processo de criação, na hora que a gente está produzindo, e a cada vez que você produz, seu trabalho fica melhor. Isso é fato. Dom não existe. Existe trabalho duro aí, né? Trabalho pesado para adquirir um estilo consistente, beleza? Então é isso aí, vamos fazer grafite 3D. Valeu! Vamos lá, pessoal, estamos chegando na reta final, etapa 3D do nosso aprendizado aí, da nossa vivência, produzindo letras, 4 famílias aí básicas, clássicas do grafite. Nessa última etapa aqui eu
mudei um pouco a forma de desenvolvimento aí, de explicação, porque é a parte mais complexa aí, pelo menos para mim, pelo que eu entendo. O 3D ele vai exigir muito mais aí de quem escolher produzir essa linha, né, de criação. Então eu mudei aqui os processos do Sketch para estar mostrando para vocês um pouquinho do processo. Então eu inicio aqui com essas formas básicas, formas sólidas, simples, né? Cubos, esferas, retângulos. E usando esquemas simples de sombreamento, distanciamento, né? Quando eu mudo o tamanho, modifico a direção do sombreado, eu crio movimento, eu crio dimensões diferentes, né? Eu crio noção, uma visualização de espaço, né? Isso torna o desenho muito mais interessante, muito mais convidativo, né? Ele chama muito a atenção. Notem aí que eu corrigi algumas partes, né? Esse penúltimo cubo eu tinha por algo colocado um sombreado incorreto, né? Então você acaba se confundindo às vezes, né? Precisa prestar muita atenção enquanto você está produzindo esses efeitos, né? Então é interessante que você faça muitos estudos, né? Faça muitas experiências com o Sketch, simule a direção que está tomando, simule a direção, faça várias simulações dos efeitos que você quer produzir no seu trabalho. Quanto mais você fizer essas experiências, essas projeções, melhor o seu trabalho vai se mostrar, né? Os resultados vão ser mais satisfatórios, né? Então, experimente, faça essas simulações aí da direção da luz, da projeção da sombra, como que ela ficaria melhor em cada trabalho. Quanto mais você fizer esses experimentos, melhor vai ficar o resultado final do seu trabalho. Então, observe bem a direção que a luz está incidindo, que são essas partes mais claras, né? Onde o branco está quase que intocado. Depois tem uma segunda área que a sombra está em tom de cinza, mais um cinza médio. E depois tem o cinza mais escuro, que é onde praticamente não tem incidência de luz. Então, com base nesses princípios simples, você vai conseguir construir aí trabalhos bem interessantes. Não precisa ser nada mirabolante, nada mega elaborado, né? À medida que você vai se sentindo mais seguro, mais capaz, você vai criando efeitos e elementos mais complexos, mais pessoais, né, que você vai desenvolver conforme for estudando, for experimentando coisas mais interessantes. Então eu fiz essa variação aí de formas, de elementos, para vocês terem uma noção do que é necessário estudar antes de começar a compor aí os seus letreiros. Estude muito, muito, muito luz e sombra, né? Perspectiva básica. Precisa aprender esses pontos, né? Dominar esses pontos para você conseguir fazer algo 3D, se você quer fazer algo original. Copiar é fácil, reproduzir é fácil,
mas para criar algo, para fazer algo original, ter noção de sombreado, de projeção de sombra, de distanciamento, né? Precisa estudar bastante. Então, observando aí os exemplos, né, você consegue criar efeitos bem interessantes de maneira relativamente simples. Basta prestar aí atenção nos elementos, né? Aqui eu exemplifico várias projeções, né? Iluminação, sombreado, sombra simples, sombra projetada, sombra em diversas formas, situações, né? Então, estude aí, galera. Dê uma olhadinha, pega uns tutoriais. Luz e sombra é essencial para estar desenvolvendo letras 3D. Então, na sequência tem alguns estudos. Eu peguei a palavra arte, né, para compor aí as escritas. Então, fazendo vários sketches, vários estudos, nem todos estão aqui no vídeo, para entender como e qual estilo, qual letra ficaria melhor nessa produção. Então, usei material simples, lápis, borracha, esfuminho, né? Usei um pouco de limpa-tipos também para melhorar a iluminação. Notem que a parte de cima das letras ela fica num tom mais claro e a parte de baixo vai escurecendo. Por quê? Eu simulo que está vindo luz da parte superior para justificar essa sombra que tem aí na base do desenho. Essa parte escura aí embaixo da folha não é sujeira, é o sombreado aí da letra. Até que eu cheguei na ideia da letra E. Então comecei a fazer vários sketches para decidir qual seria a melhor opção para desenvolver. Então aqueles desenhos lá do lápis, da fita crepe, do buraco da parede saindo da esfera. Então eu acabei utilizando para desenvolver essa letra E, que é a que vai para a parede. Vamos ver como ela fica finalizada. Beleza? É isso aí. Valeu, agradeço a todos que seguiram até aqui. Próxima etapa é a letra 3D na parede. Valeu, até a próxima. Chegamos com um fundo, essa cor lilás, para auxiliar aí na produção, para o 3D ter uma produção mais favorável. É interessante trabalhar com o fundo, né? Porque aí sempre vai ser necessário fazer alguns recortes. E aí o fundo tem esse papel de facilitar o processo de recorte externo. Na sequência a gente faz todo o rascunho, né, as linhas iniciais, elaboração aí do desenho, da letra. A letra que eu escolhi para finalizar o trajeto aí, a letra E. Cada letra, juntando essas letras, vai formar a palavra arte. A escolha das cores é muito importante também, né? Então, saber escolher as cores que ajudem nessa simulação de volume e iluminação vai facilitar também muito o trabalho. Então, se bem nas cores que você vai utilizar para fazer as suas letras.
Tendo o domínio de luz e sombra, volume, perspectiva, se torna mais simples estar elaborando esse tipo de projeto. As letras 3D elas vão exigir bastante disso, né, de perspectiva, luz e sombra e volume, né? Você entender como criar um volume naquilo que você está desenhando. Por exemplo, essas esferas que eu acrescentei aí no meio da letra, né, ela não tem contorno. Então você cria um volume para que pareça que tem uma esfera ali flutuando no meio da letra. Como eu havia dito no início, eu vou utilizar a cor de fundo para fazer alguns recortes e melhorar aí a visão, né, a dimensão da letra, né, recortando e deixando ela o mais próximo do perfeito possível, né? Então vou analisando e vou aumentando, diminuindo algumas partes, recortando até que esteja da maneira que eu estava idealizando lá no sketch, né, o mais próximo possível. Por fim, eu entro com o preto transparente, né, que é uma lata que ajuda bastante para criar efeitos de sombra. Dá para fazer com preto comum também, né? Você pode usar cinza, e se você tiver muito familiarizado com as tintas em spray, existe a possibilidade de misturar cores, né? E aí você consegue clarear ou escurecer para também criar esses efeitos de sombra. Então são muitas possibilidades aí para estar diferenciando, modificando, adaptando o seu trabalho aí de 3D. Na medida que você vai praticando, vão surgindo novas possibilidades, novas ideias. Fiz um sombreamento inferior, né, como se tivesse uma luz projetada ali no que seria o chão, uma superfície de base, em cima do fundo que criei no início. E tá aí, nosso último projeto, a letra 3D, encerrando o nosso processo de vídeos. Mas sempre é bom lembrar que as aulas estão rolando, ainda teremos algumas turmas. Corra atrás nas redes sociais aí, Arte para a Cidadania, tá rolando firme e forte. É isso, até a próxima, valeu!